Alô! Alô, Rio de Janeiro! Alô, Brasil! Alô, mundo inteiro! Pode parar, chega, que coisa, uma puxação de saco do tio, assim não dá, não fica todo inchado, como é que faz depois pra poder andar? Que isso, Pato? Fica falando bobagem não? Olha aí, tem criança na sala. Uai, criança por acaso não tem Pato! Não, tudo bem, tá, mas fica falando Sérgio 2, 3 vezes, já tá de bom tamanho, tio. Olha, bom programa pra você, viu? Dê um alô pra todos os meus queridos fãs. Tô de olho em vocês, hein? Olha lá o que vão fazer. Esse Pato. Mas olha, até que essa coisa de estar de olho, né? Foi legal, foi legal. Boa tarde. Pelo seguinte, né? A gente tem que tomar todos os cuidados, né? Você sabe que a vacina anda faltando em muito lugar e é natural por causa do atraso do ministro da Saúde com relação às negociações que deveriam ter sido feitas muito antes, mas como tinha um presidente que era contra, acreditava que a cloroquina resolvia, a ivermectina também poderia resolver, e na verdade não há comprovação científica. Então o que acontece? O ministro de plantão, que é o Pazuello, se caracterizou por ser um pau bem mandado, como se diz, né? Então deixou de fazer algumas coisas até por causa da opinião do presidente. Aquela célebre oferta por parte da Pfizer, né, há vários meses atrás, de 70 milhões de doses, né, que seriam prioridade para o Brasil, não aconteceu porque o presidente achou que não podia ter uma cláusula, e a cláusula que tinha era a mesma que tem para todos. Ela não pode se responsabilizar pela aplicação, né, porque aí já é alguma coisa meio complicada. E, na verdade, isso acabou não acontecendo, e daí o Brasil teve que recorrer, né? Primeiro, tinha prioridade por parte do governo federal da vacina da Fiocruz, né? Que é aquela da AstraZeneca. Só que estava muito mais adiantada a vacina do Butantan, lá em São Paulo, Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, aquela Coronavac, né? Coronavac. E, na verdade, é uma vacina de origem chinesa. E daí sofreu uma certa, digamos assim, um certo preconceito, porque é um governo não alinhado com a direita, é um governo de esquerda e tal, que é uma grande bobagem, porque doença não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, né? E quando abriu os olhos, viu que a situação estava feia, não esperavam que a doença voltaria, como de fato voltou, e ainda ontem havia uma notícia de que o Brasil tinha batido um recorde de mortes, infelizmente, né? Infelizmente, um recorde terrível de ser batido. Então, a partir daí é que o governo abriu os olhos, olha, agora todo mundo, e a partir da imprensa tão criticada, né? Sabe o que acontece? Todo aquele que tem a tendência ao totalitarismo, para não dizer a ditadura, ele não tem nenhum interesse em imprensa livre. A imprensa só existe, no caso das ditaduras, para aplaudir mais nada. Não é? Mas quando você está com o regime da democracia, que pode não ser, digamos assim, pode não ser perfeito, não é perfeito, mas é o melhor, porque na realidade é aquele que permite você falar o que quiser. Até falar, olha, eu não gosto do programa do Fernando Sérgio, não gosto da posição política dele. Tudo bem, mas ninguém pode censurar ninguém. O que você só não pode falar é das chamadas cláusulas pétreas da Constituição Federal. Isso é impossível de ser falado. Por isso que o senhor Daniel, esse famoso Daniel não sei quê, deputado e tal, que foi polícia, que teve 60 admoestações no seu período de 6 anos de PM, mas também se tornou polícia, talvez pelo radicalismo que assomou o país. Então tem muita gente aí, né, achando e tendo até o direito de achar, não deveria ser preso, e muito mais gente achando que deveria ser preso, porque incitou, não é só ao término
do Supremo Tribunal Federal, com, digamos assim, a palavra seria até o afastamento dos ministros, um eufemismo para expulsão. Mas, na verdade, o que ele incitou também é o término da relação dos três poderes, que é a base primeira da construção de uma nação. Você pode achar tudo, achar que determinados ministros não foram justos em seus julgamentos, e com certeza, eventualmente, isso acontece, são pessoas humanas, né? São pessoas, parece até redundante falar pessoa humana, mas é para reforçar, é redundância mesmo, que é para reforçar que a pessoa pode acertar e pode errar, pode ser uma sumidade a nível de jurisconsulto, mas eventualmente errar. Né? Isso acontece também com os senhores deputados, sejam federais, estaduais ou mesmo vereadores e assim por diante. Mas é aquela história, há que se saber que há uma organização. Quer dizer, aliás, em boa hora, o novo presidente, o Lira, o novo presidente, até alinhado com o presidente também da República, falou o seguinte, que, olha, as pessoas são transitórias, as pessoas passam, mas as instituições, elas ficam. Então, simplesmente por saber-se que o Brasil é uma república, por saber-se que, na verdade, a república só pode funcionar tendo o legislativo, tendo a funcionalidade do executivo e tendo, evidentemente, os chamados três poderes, né, que são absolutamente necessários, o governo, a Câmara e o Senado e mais o legislativo, quer dizer, mais o judiciário. Evidentemente que isso é a mola mestra do desenvolvimento do país. A não ser que haja uma má intenção explicitada pelo cidadão que hoje está preso, né, não, joga tudo isso no lixo, quer dizer, não, separa, assume, faz, acontece. Quem é que pode dizer? Suponhamos que você seja um bolsonarista convicto, como até alguns amigos meus eu conheço, eu não sou, mas suponhamos que você seja. E suponhamos que ele fosse extraordinário, coisa que eu acho que não é. Tá? Mas digamos que fosse um exemplo, ele poderia ficar como é que é o negócio? Assim, num país totalitário, por exemplo, ele poderia ficar 10 anos, 20 anos, citando, né, um homem já de 60 anos, pela normalidade, pode ser que dure até 100 anos, mas não dura muito mais do que isso. Nenhum de nós vai chegar, tal, alguns já chegaram, parabéns, mas a gente sabe em que condições também que a pessoa chega. Né? Então não adianta você ter um ídolo só forte. Você pode tê-lo sim, dando o máximo de si para resolver os problemas. Isso está legal, agora vai depender dos outros poderes. Não existe esse negócio da eu que mando, eu faço, eu aconteço. Faz enquanto tiver aquele mandato, né? E que na realidade, acabado o mandato, renovado ou não, na verdade esse poder vai passar para outro, muito provavelmente com o mesmo pensamento, mas diferente, ou de outro pensamento e igualmente também diferente. Por isso que é importante a democracia e que esse cidadão não percebeu. Então, já que ele, né, sacou a palavra, né, enfatizando essa coisa seria uma revolução, né? Fala-se tanto da Revolução Comunista, que também não é desejável numa democracia aberta, como é o caso nosso, né? Evidentemente não se pode também aplaudir a revolução, direitista, não é possível, né? Então foi isso que se deu. Nós vamos ter um comentário hoje muito importante sobre esse assunto, porque esse assunto é polêmico, né, de um desembargador. Nós vamos trazer aqui, excepcionalmente no dia de hoje, normalmente ele vem às quintas-feiras, mas houve um imprevisto e marcamos para hoje, eu quero a opinião dele, que não pode até coincidir com a minha ou não, porque aqui é absolutamente livre o pessoal para dar a opinião que quiser. Então, nós sempre tivemos convidados, o pessoal que acompanha o programa há mais tempo sabe disso, nós sempre tivemos convidados aqui da direita, da esquerda, do centro, no rádio também foi a mesma coisa. Eu posso até discordar de alguém por essa ou por aquela opinião, eu manifesto a minha discordância, mas nem por isso nós brigamos, nem por isso nós terminamos. Ao contrário do que eu sei que vem acontecendo aí em instituições até novatas, né, e que de repente querem limitar a
conversação só aquilo que interessa à pessoa que preside, só interessa, o que eu estou falando não é, instituições municipais, estaduais, que são particulares. Né? Um dia eu fiquei sabendo um absurdo, a pessoa deu uma opinião que não compartilhava com a diretoria dessa instituição, que eu vou preservar o nome, né? E daí cortaram a pessoa. Quer dizer, o que é isso, meu Deus? Nós estamos vendo onde? Entendeu? Então você amanhã chega, Fernando, olha, eu não estou gostando por isso, gostava mais do programa. Pô, outro dia mesmo teve, gostava mais do programa de manhã, eu também. Gostava mais do programa quando recebia convidados, eu também, mas veio a pandemia, aconteceu na pandemia, até em respeito aos outros e a você mesmo, você não vai receber gente, não tem como receber, né? Nós não temos aquele distanciamento todo, nós temos uma bela sala que é o ambiente que nós fazemos ao trabalho, né? Não posso, como é que eu vou aproximar um convidado do outro? Né? Sendo que você sabe que a gente emite essas gotículas como é que se diz, de saliva, e que podem conduzir, ninguém sabe quem está ou não está combinado. Né? Uma pessoa, outro dia eu entrevistava aqui o Dr. Silvio Provenzano, e ele me dizia que a pessoa mesmo aquela pessoa que está vacinada, ela pode ser portadora do vírus, só não vai ter o desenvolvimento do vírus. Então ela vai a uma festa, por isso que não pode ter aglomeração. Ela vai numa festa e aí, o que acontece? Ela pode conduzir, ser o vetor do vírus. Isso é muito sério. Um abraço para a Fernanda Faccioli, compositora, né? Oi, Fernanda, um beijo para você, para o Carlos Cola, meu carinho, meu abraço. O Walter Silveira assistindo. Né? Então, nós somos pessoas diferentes. Rita Carneiro de Mendonça também assistindo. Sabe, eu vou até falar um negócio, Fernando, para você contar para o Cola. Você sabe que eu tenho um hábito e lamentavelmente Deus não me deu o dom da música. Né? Eu adoro música, adoro ouvir música e tal, mas realmente não me deu, e deu demais ao nosso querido Carlos Cola, grande compositor da música popular brasileira. E acontece o seguinte, toda vez que eu caminho de manhã, bem cedinho, o sol está amanhecendo, está o Fernandinho aí caminhando pelas ruas da Tijuca, né? E eu ontem eu cheguei a fazer 8 quilômetros, mas é um exagero. Na média eu faço de 4 a 5 quilômetros por dia, todo santo dia, chova ou faça sol, só não pode ter tempestade. E eu tenho um hábito meu, que é meu mesmo, por gostar de música. Às vezes eu fico cantando mentalmente, às vezes até eu canto um pouquinho alto, e quando eu passo uma pessoa me olha, eu trato de recuar, porque é aquela história, a minha arte, quando aconteceu, foi através do rádio, eu sou também um artista, mas foi através da representação, nas épocas que fazia teatro, há muitos anos atrás, né? E tem uma profunda, cheguei até a cantar. Né? Cheguei até a cantar com alguns conjuntos. O Cola meu, uma vez, no aniversário do meu programa, há muitos anos atrás, há décadas, mais de 20 anos atrás, o Cola fez uma versão daquela champanhe para evitar um encontro por um e por aquele, por outro e por sempre. Dos copas que chocando se besan e al terminar se dicen solo adiós. E eu tive a oportunidade de cantar numa festa, numa boate que havia, não há mais, chamado Andetruá, com o Cola presente, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Então tem esse hábito, é incrível, é coisa do subconsciente, né? Quando eu começo a fazer a minha caminhada, vem sempre uma música. Ontem eu resgatei uma música que as pessoas mais jovens não vão saber, mas são momentos que passam. Por isso que eu digo, para mim, caminhar é um refrigério, para mim é uma forma de você deixar de lado eventuais problemas, as dificuldades do mundo, e você inspirar e tal. E eu outro dia estava com a música na cabeça do Zequete, falecido Zequete, um dos maiores compositores da música popular brasileira. É aquela tanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio do salão. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano. Foi no carnaval que passou, eu sou aquele Pierrot que te abraçou
que te beijou, meu amor. A mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mão, hoje é carnaval, pá, 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 pá. Vou beijar, e aí vai, quer dizer, e aí eu me lembrei a coincidência, né, de você estar caminhando em pleno carnaval, foi anteontem, ou traz anteontem, hoje já estamos na sexta-feira, e vem essa coisa, e aí fico todo o caminhar, né? Todo o caminhar, vai, volta, vai, volta. Uma outra que eu gostava muito é aquela There's a kind of rush, and nobody else inside, and nobody else, people like us, following love. You know what I mean, there's a two of us, papá do Hermann Hermits. E hoje pela manhã, daí por isso que eu estou falando, para você falar por cola, hoje da manhã veio na cabeça Falando Sério. Falando sério, música essa que eu vi nascer. Eu vi nascer a época que eu e Cola trabalhávamos na Publicidade Certa. Ele era um estudante de Direito e me convidou, talvez nem se lembre disso, mas eu me lembro, né? Porque foi um fato único na minha vida. Ele me convidou para ir na casa do Maurício Duboc, que era aqui perto no Lago Hilda. Soube até pelo Cola que hoje, Maurício, que é um grande compositor, está, me parece, morando no Sul, né? Então, eu me lembro que havia uma certa dificuldade da letra, mas com o Cola não tem nenhuma dificuldade, né? E o Cola fez essa música que é antológica, que é extraordinária, que mostra toda a veia dele de poeta e de amigo. E ser amigo de um poeta é sempre uma honra, né? Falando sério, eu não queria para você ser um problema. Eu não queria ser mais um na sua cama. Uma coisa assim, que eu não sabia a letra toda, sabia, eu esqueci que nessa idade você vai esquecendo mais do que lembrando, mas na verdade, o tempo todo, a trilha musical do caminhar de hoje, eu tenho aqui um reloginho muito especial, que ele dá o número do que eu caminhei hoje, né? Então, olha, foram 5,5 km. Então, durante 5,5 km, lembrando, falando sério, e agradecendo a Deus a oportunidade de termos poetas da qualidade de um Carlos Cola, de um Chico Buarque de Holanda, de um Gilberto Gil, de um Caetano, né? São pessoas, na minha geração, nós valorizávamos esses artistas, como temos que valorizar o artista local, independentemente da nossa admiração pelos estrangeiros. Existem hoje pessoas muito atuais. Eu estou embevecido com os programas do Fábio Porchat, no GNT, e não me canso de recomendar. E até tem uma certa coincidência nisso, vocês sabem por quê? Porque o Fábio Porchat, por exemplo, é menino, né? Poderia ser meu filho, com certeza. E veio com esse talento todo, né? Independentemente de momentos que eventualmente, como tudo na vida, você vai gostar ou não. Mas você não pode perder a amizade por causa de opinião, gente. Que bobagem, que bobagem. Outro dia eu vi, eu estava até para passar aqui, estava vendo, eu gosto muito de astronomia, e eu estava vendo vários vídeos, e eu vou tentar ver, tem um vídeo Simple Space, que é fantástico, fantástico. E um vídeo sobre essa nave espacial, acho que norte-americana, né, que passou ao largo lá de Marte, ou pousou lá, tem agora até um drone que vai descobrir tudo, e você vê lá no fundinho, no aerossócio, uma bolinha desse tamanho, essa bolinha somos nós, né? E ficam as pessoas perdendo tempo por causa de opiniões. Quer dizer, a gente tem que acostumar, existe uma coisa chamada tolerância. Nós temos que perceber que cada pessoa é diferente, mesmo diante de uma religião só, mesmo só numa religião, tem diferenças. Tem padres que pensam de uma maneira e padres que pensam de outra. Tem médiuns que pensam de uma e de outra, né? Ainda ontem eu coloquei aqui, eu coloco sempre que posso, qualquer coisa que eu veja que possa de alguma forma inteirar as pessoas, ajudar as pessoas. Pode ser pretensão da minha parte, mas dentro daquilo que eu julgo que seja a minha missão desse planeta. Muito bem, o Luiz Henrique Oliveira falando, curto muito, canto, quem canta bem, obrigado. Olha, eu participei, é muito engraçado,
porque o Collor, quando começou a carreira dele, antes teve um conjunto chamado Grupo, né, Collor? E lá em Juiz de Fora, onde foi criado, nós também tínhamos o grupo. Mas esse grupo era da Brasil, Estados Unidos. E a gente cantava umas músicas muito legais. Quer dizer, a gente, que eu digo, eram 4 rapazes que faziam coro, era aquela época dos corais. Eu me lembro de uma que eu fiz um solo, né, por assim dizer, coisas da juventude que a gente não pode esquecer demais, e que eu tentava imitar. Hoje eu não sei, hoje talvez não tenha esse talento todo, mas eu tentava imitar o Johnny Metz, um cara que para mim eu entrevistei em 1969, você não era nem nascido, você deve estar pensando assim, puxa Fernando, tu é velhinho, hein? Sou sim, vou fazer 75 anos, dia 20 de maio deste ano, se Deus assim o permitir. Então eu peguei aquilo, né, e aquilo é o sucesso das festas, porque os meninos cantavam algumas músicas norte-americanas que a gente fazia no Square Dance, né, que são danças de quadrilhas norte-americanas. Então a gente cantava músicas como Come to me, my melancholy baby, come to Indiana home, oh my funny dear, if I weigh away each tear, and shall be melancholy baby too. Então esse era o coral, e a coral também faz pá, 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 enquanto os outros solavam. Mas tinha essa música em especial, que aí o solo era meu. Eu não sei se eu vou fazer com perfeição, mas eu posso tentar. É aquele assim, quer ver? My love for you is deep and endless as the sea, is strong and mighty as a tree. My love for you, my eager heart keeps beating just for you alone, since the moment it could know. My love for you, there'll be no other lips, no other arms, no other love for me. Feeling as I do, how could there be? And so it will be, far beyond eternity, ever faithful, ever true. My love for you, my love for you. Enfim, sem exagero, soltando a voz, talvez ficasse ainda um pouquinho melhorzinho, mas de qualquer maneira o tempo passou, a voz já não é a mesma, mas o Fernandinho insiste e não desiste. Então o Luiz Henrique Oliveira dizendo, está inspirado, Fernando, que faz uma sexta-feira, é verdade, que faz as lembranças todas que a gente tem, porque, Luiz, quanto mais a gente vive, mais a gente tem lembranças, não é? Lembranças com carinho, com afeto das pessoas que passaram pela nossa vida e que nos deixaram e que nos deixam sempre alguma coisa. Isso é muito importante, é por isso que eu admiro tanto poetas como, por exemplo, o Carlos Collor, né? Fernando, hoje você está se superando, estou gostando de ver e ouvir. Obrigado, querido, muito obrigado. Você é muito gentil, é amigo querido, né? Mas olha, eu vou levar agora aquela palavra com o nosso desembargador José Augusto Araújo Neto a respeito do Daniel Silveira, né, o cidadão que está lá preso. Em Brasília vai ter a reunião para saber se o Legislativo vai soltar, mas para soltar precisa de ter 300 e tantos votos, né? Tem que ser a maioria absoluta para soltar. Então eu estou aqui chamando, já estamos aqui com ele, maravilha, e eu vou trazê-lo agora, só sobe um pouquinho a câmera, a sua câmera aí, do Zé Augusto, para poder aparecer o seu rosto inteiro. Boa tarde, doutor Zé Augusto, tudo bem? Boa tarde, Fernando Sérgio. Tudo bem? Perfeito. Eu acho que é perdi a imagem. Vamos ver. Tá, eu vou virar aqui, peraí, vai ficar melhor. Vamos lá. Pode aí, doutor Zé Augusto, como é que vai o amigo? Tudo tranquilo, deixa eu botar aqui, agora sim, agora está ótimo, agora está melhor.
Muito bem, eu queria saber do amigo, de toda essa celeuma. Aliás, o amigo tem uma trajetória que a gente tem que explicar para os nossos amigos, a maioria já conhece, mas eventualmente alguém não conhece. Dr. Zé Augusto Araújo Neto, né, é formado, evidentemente, em Direito, foi promotor, foi juiz, desembargador agora, né? E desembargador, mais do que qualquer uma outra pessoa, pode, na verdade, dar uma opinião a respeito dessa situação de prisão do deputado federal Daniel Silveira, né, do PSL, né, e que escandalizou alguns dos seus próprios pares, preconizando aí o afastamento dos ministros do Supremo, e na verdade a partir daí foi tomada a medida, né, da prisão, que mais tarde teria sido aceita, e foi de fato aceita, por unanimidade dos ministros do Supremo. O que o amigo acha de todo esse imbróglio? Mais uns dias difíceis que esse país vive, né? Como se nós já não tivéssemos problemas demais, né? Problemas de valor da gasolina, é problema de pandemia, é problema de falta de vacinas, porque não se comprou na época adequada, e agora tem mais essa, né? Um deputado federal tomando a atitude que esse rapaz tomou, né? Ele vai fazer igual o ministro lá, dos books, né, que esqueceu, o Daniel Silveira, né? Sim. Ele é uma pessoa com um passado todo conturbado. É uma pessoa que ficou pouco mais de 5 anos na Polícia Militar, saiu com péssimo comportamento, mais de 5 anos, teve 80 dias preso, 60 e tantos processos de infração disciplinar, de desrespeito à lei, e veio dar mais uma demonstração da sua arrogância, da sua prepotência, do desrespeito às leis, do desrespeito à Constituição, porque ele acha que agora, ele que deixou de ser policial militar para ser deputado, né, como ele falou lá para aquela moça que foi a máscara para fazer o exame de corpo de delito, que não ia colocar, que ela era policial civil, ele era policial e sou deputado federal. Quer dizer, desse jeito, dando carteirada, citando a função dele atual, função essa que ele não respeita, porque essa não é atitude de deputado federal. A livre expressão garantida na Constituição é para que o deputado exerça as suas atividades defendendo o povo, respeitando as leis e respeitando a Constituição. Se a função de deputado é elaborar, de reformar a Constituição em determinados pontos, através de emendas constitucionais, uma coisa que é essencial é que o deputado seja respeitar a lei e primeiro a respeitar a Constituição. Ele pode fazer a sua defesa, a defesa das suas ideias, sempre respeitando a lei. Não é agredindo a lei, não é agredindo a Constituição. Então, se você pegou a ver a decisão do ministro relador lá que decretou a prisão, ele cita os termos em que foi lá aquela Alexandre Moraes. Do Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. Chegou a decisão dele, que ele cita o trecho, boa parte do trecho daquela postagem feita pelo deputado Daniel. E a coisa é mais absurda. Eu não sei se você chegou a ver o que ele disse, não sei se jornais publicaram, eu recebi cópia daquela decisão e tive acesso ali os termos que ele empregou, termos chulos, termos de desrespeito à Constituição, de desrespeito a ministros. Eu já nem digo isso tanto, não. Eu digo o seguinte: em desrespeito a um poder da República, que é o Poder Judiciário. Ele não se fala só em atentar contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tentou contra a própria instituição, incitando as pessoas à agressão. Ele chega num trecho, eu não vou o trecho dele não, mas ele chega num trecho
que ele fala: eu quero saber o que você, se referindo ao ministro, vai fazer com o general. Você vê bem, ele, enquanto quer fazer a agressão à instituição, às leis da República, o que ele faz aquilo que ele vinha fazendo perto do Palácio do Planalto, naquelas manifestações antidemocráticas, aquelas manifestações contra a Constituição, contra o Poder Judiciário, contra o Poder Legislativo que ele integra, e ele então vem vendo aquilo lá e traz em seu favor, querendo envolver o presidente da República e os generais, as forças armadas nessa manifestação que ele faz. Ele chega a citar o presidente da República, chega a citar um general que foi chefe das forças armadas, tentando lançar um poder contra o outro. Tentando que ia ter apoio do presidente da República, que ficou corretamente silente. O presidente da República não tem que se envolver, não, está certo de não se envolver numa manifestação como essa. Do contrário, o presidente se senta no banco de réus. Ele, se colocar nessa posição, o general também ficou silente. Por quê? Porque ele está correto, porque ele está vendo que há um desrespeito às leis e à Constituição. E ele tenta, então, envolver para fazer a sua defesa, para poder fazer a sua agressão a esses poderes. Então ele diz: eu quero saber o que você fazer com os generais, os homenzinhos de botão dourado. Você lembra? Eu sei que você se lembra, ato institucional número 5, de um total de 17 atos institucionais. Você lembra? Você era militante do Partido Comunista, Aliança Comunista do Brasil, e faz uma lembrança toda, mistura tudo. O que acontece aqui é que todo mundo está cansado dessa sua cara de F da P. Falou a palavra filho da puta. É mesmo? Eu vou usar palavras como a gente usa nos processos. Tem no processo, a gente tem que usar. E perdoe os internautas. O que acontece com aqui é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filho da puta. Essa cara de vagabundo. Várias vezes já te imaginei levando surra. Vejam bem como é sutil incitar as pessoas à agressão a ministro. Quantas vezes já te imaginei levando uma surra? Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte? Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? Você já está incitando a agressão a ministros? O que você vai falar? Fomentando a violência? Vê bem que ele sabe que está fomentando a violência. Claro. O que você vai falar? Eu estou fomentando a violência? Ele sabe que está fomentando a violência. Eu só imaginei. Aquele papel de otário para todos nós, eu só imaginei. Ainda que eu premeditasse, e ele sabe que premeditou tudo isso, é premeditação, é uma atitude de rompante, eu não seria crime. É que ele que sabe, ele que diz se é crime ou não, a conduta dele. Entendi. Você sabe que não seria crime, falando para aqui. Eu fui um jurista bíbio, eu sou um jurista de pouco valor, Nado Reles. Sei. Mas sabe Olha. que esse mínimo é previsível. Então, qualquer cidadão que conjecturar uma bem dada com um gato morto até ele miar, vejam bem como ele quer chegar ao tipo de agressão. É bater para que o gato morto mie, até que o gato morto mie, ou seja, até matar. Ele vai matar a pessoa que o morto nunca vai miar. Quer dizer, é um suposto deputado que está sendo julgado hoje. De preferência, após cada refeição, não é crime. E vai por aí afora, e procura envolver o presidente da República, procura envolver o general Vilas Boas, querendo colocar na mesma situação dessas pessoas, e atenta contra a Constituição. Agora, de se perguntar, o Supremo Tribunal Federal, não estou aqui fazendo defesa de ministro, não estou dizendo se eu sou a favor ou não de decisões, certas decisões, se eu concordo com certas decisões, mas é o Supremo Tribunal Federal, é a instituição que nós temos que respeitar. Claro. Há formas de tirar o ministro do Supremo Tribunal, do Senado Federal, a forma legal de tirar. Que os senadores, se quiserem, podem fazer o impedimento de um ministro.
A forma de retirar o ministro. Agora, não é da forma, não, de que bater até o gato miar. Tem um ministro até o gato miar, o gato morto. Então, isso aí que o Supremo Tribunal Federal não pode aceitar. Como não aceitou naquelas manifestações antidemocráticas, antirrepublicanas, anti o Estado Democrático de Direito, que aí deu uma paradinha. Esse tipo está respondendo a esse inquérito lá. E agora, viu um certo abrido entre o ministro Fachin e o general Vilas Boas, ele aproveitou isso para poder se colocar, para parar pelo Vilas Boas e pelo presidente da República. E o partido dele, nem querendo ele mais nas suas hostes, o partido dele já está dando em expulsado. Porque o indivíduo desse não tem competência para ser deputado federal em outro país. E a medida seria séria contra ele. Se houvesse o ato institucional número 5 e ele falasse isso contra alguém que está no governo, ele não teria a defesa que vai ter hoje no Congresso. Não teria. Ele seria caçado. Esse é ele que luta contra a democracia e está se valendo da democracia para se defender. Aquele regime de prega de ditadura, ele seria caçado se aplicasse contra os poderes constituídos. Se não então, sofresse coisa pior. Se não sofresse coisa pior. Se não sofresse coisas piores, que muitos desapareceram. Exatamente. Que muitos nadam hoje submersos nos mares do Brasil, das costas do Brasil. Verdade. É o que falo, né? Muitos desapareceram, não apareceram mais. Então é isso que ele prega, uma ditadura que e isso, crime. O indivíduo não pode ir contra a Constituição, contra as leis dessa forma. Principalmente contra a democrático de direito e contra a República. Ele não pode sustentar isso. Agora, foi indicado primeiro um relator lá, que seria o deputado Carlos Sampaio, do PSD, que já se manifestou contra a atitude dele, e agora colocaram hoje uma outra deputada, que é o vice-presidente. Ela dizendo, não, nós temos que examinar isso aí, temos que ver o que ele queria falar, e eu fico com medo desse tipo de comportamento. Sabe por quê? E uma atitude como essa não pode ter respaldo do legislativo, meu Deus. Não pode. Isso aí, esse homem tem que ser extirpado do poder legislativo. Até porque, desembargador? Não tem até, idade para isso. Até porque, desembargador, é atirar no próprio pé. Pelo seguinte, se estão citando como exemplo o AI-5, o AI-5, a primeira coisa que fez foi caçar os poderes que não o executivo. Então, naquela época, o senhor se lembra bem, todos os deputados, senadores foram caçados. E a partir daí... Caçado. Exatamente. Então, quer dizer, se o cara defende isso... Ele advoga isso, voltar isso. E agora, é defendido lá e eu fico preocupado com essa nova relatora. É preciso 257 votos para tirá-lo de lá, maioria absoluta dos deputados. São 513, 257 da maioria absoluta, metade mais um, né? Da Câmara de Deputados. E ela colocou numa posição aí que me deixou muito preocupado. Não, tem que ver o que ele pensa. Leia aquilo que ele falou. Sei. Leia aquilo que ele falou para ver se não há crime. Agora está a discussão aí. Não. Estava em estado de flagrante ou não? O crime é permanente ou é um crime instantâneo? Sim. Agora eu quero dar uma explicaçãozinha a respeito disso. Um crime pode ser instantâneo ou permanente. Instantâneo é aquele que se consome em determinado momento. Eu vou dar o homicídio. O homicídio se consuma quando a pessoa atira no outro e a pessoa morre. Crime instantâneo. Praticou aquela conduta, a vítima morreu. Crime instantâneo. Esse é um crime de tipos permanentes. O crime não é permanente. O crime é instantâneo. Foi consumado em um determinado minuto. Agora, a pessoa coloca o outro em sequestro em cárcere privado. A pessoa sequestra o indivíduo e põe em cárcere privado de 30 dias. Durante 30 dias ele está cometendo o crime de cárcere privado, porque o crime é permanente. A mesma forma, esse crime que ele praticou, quando ele divulgou ali, ele não divulgou apenas naquele momento, ele divulgou durante todo o tempo que aquilo ficou no ar. Ficou na rede social. Exato. Então o crime tem natureza permanente, esse crime. Não é um crime que se consumou no momento.
Estado. Por isso, teria condições de auto-prisão em flagrante. Por quê? Porque ele estava praticando crime naquele momento. Entendi. O crime não o crime é afiançável. Não, o próprio Alexandre de Moraes demonstrou isso. Não, nas circunstâncias, o crime é inafiançável. Porque é um crime, vários crimes ali com pena superior a 4 anos, não vou falar em julga, difamação, calúnia, não, mas tem crimes contra a ordem constitucional ali. Então, tem crimes contra a ordem constitucional como o Estado Democrático de Direito. Então, o crime é crime praticado em situação gravíssima, porque atenta à ordem constitucional contra o Estado Democrático de Direito, e o relator entendeu que era cabível a aplicação da prisão preventiva. E quando é cabível a prisão preventiva, não há fiança, por isso se torna inafiançável naquelas circunstâncias. Então, a decisão está correta, está amparada na lei, está amparada na Constituição, e vamos ver o que a Câmara dos Deputados vai decidir. Me preocupou hoje quando eu vi a nova relatora se colocando numa posição de que tem que examinar essas declarações, porque ele quis dizer, está muito claro. Atentando contra a ordem democrática, atentando contra o Estado de Direito. Então, eu acho que tem que ser uma atitude séria para servir aqueles que pensam da mesma forma. Nós temos que viver num regime democrático. O regime democrático é o respeito às leis. E é colocar na cadeia ou é processar alguém quando ele pratica atos que são criminosos. Isso é a coisa fundamental. Deputado tem crimes caem. Uma coisa é aquela garantia constitucional que eles têm de imunidade parlamentar, de expressão das suas ideias, mas não a prática de crimes. A prática de crimes, ele é um cidadão como outro qualquer. Só vai ver esse direito de ser mantido ou não a prisão dele pela Câmara de Deputados, pelos seus pares, como costuma dizer, e vamos ver a decisão que vem de lá hoje. Perfeito. E voltaremos, sem dúvida, semana que vem, já com notícias a respeito de se houve ou não a continuidade da prisão do deputado, mas a sua entrevista foi muito esclarecedora. Doutor Zé Augusto, muito obrigado mais uma vez por sua participação e até semana que vem. Eu que agradeço, desejando um feliz fim de semana a você, aos nossos internautas, e até a próxima semana. Esperamos que tenhamos notícias melhores. Se Deus quiser, vamos lá. A decisão da nossa Câmara. Tá certo, meu amigo, muito obrigado. Olha só, tá vendo como é que as coisas... tem pessoas e pessoas, né? Geralmente a gente imagina que uma pessoa dessa tem, digamos assim, qualidades e tal, mas há algumas, a exemplo desse deputado, que se vê uma imaturidade política enorme, né? E um descaso, né? com as pessoas. Aliás, é por isso que todas as vezes que você me vê por aqui, eu torço para que os nossos políticos tenham sabedoria nas palavras e não palavrões nas palavras, né? Eu me lembro, e isso aos poucos a pessoa vai aprendendo, né? E a gente quer que realmente, digamos assim, os políticos atuais, a meu ver, são muito inferiores aos políticos de antigamente, a bem da verdade. Fernando, mas peraí, fulano roubou, Beltrano, não estou falando de roubalheira, eu estou falando da percepção do respeito que tem que se dar ao povo. Evidentemente que aqueles que roubaram estão enfrentando processo, estiveram presos, alguns estão presos, a exemplo do Sérgio Cabral, né? Mas o que eu quero dizer é que nós tivemos políticos extraordinários do ponto de vista da fala, a exemplo do Carlos Lacerda, de direita, alguns dizem de centro, a exemplo do político como o Leonel Brizola, à esquerda, enfim, políticos que realmente sabiam se conduzir quanto à população. Nós estamos aqui, veja você que coisa, eu me lembro que uma fala meio exacerbada do atual presidente, que não tem muito medida de palavra, mas agora tomara que seja essa manifestação foi acertada, ou seja, a não manifestação com relação a esse deputado. Ele sabe, pelo menos deveria saber, que os 3 poderes são poderes que não podem ser descartados numa democracia. Não é? Mas você se lembra quando ele disse a respeito da discordância, acho que foi com a China, quando acaba uma palavra vem a pólvora? Pois é preciso que o que você fala, você se garanta. Aliás, isso é em toda a situação do mundo, né? Não pode sair por aí falando como se fosse
que me perdoe o Paraguai, que você fosse ter uma guerra contra o Paraguai. E que até aí poderia ser enjoada. Os nossos queridos militares já reclamam há muito tempo da defasagem para com as suas forças armadas, defasagem de salários, defasagem de navios, aviões, etc. e tal. Até que agora há pouco, isso iniciou-se nos governos anteriores, mas chegou o primeiro jato supersônico sueco, né, que vai transferir também, digamos, vai transferir tecnologia para nós, já que todos os nossos vizinhos estão mais bem equipados, a exemplo do Chile e da própria Colômbia até, né, pelo que dizem. Eu vou mostrar para vocês, eu recebi esse vídeo, é pequenino, é 1 minuto, 2 minutos de vídeo, vou mostrar para vocês o que é esse novo avião russo, o MiG-29, Mikoyan MiG-29. Eu gostaria, nem que você não vai nem ser esperto, não precisa ser expert, quer dizer, esperto no sentido, em inglês não é esperto, é entendido, digamos assim, em aviação, que eu vou te fazer uma pergunta. Se você já viu algum avião fazer, algum caça, fazer o que esse aviãozinho vai fazer agora. Vou mostrar para você com som e tudo. Vamos nós, vamos nós. Olha o que ele vai fazer. Até aí, aqui também se faz. Vai começar o show, hein? Olha só. Agora. Parece que vai cair, mas não vai. Olha agora outra vez. Tá vendo? Vou deixar só isso aqui para você ver, volta aqui para mim. Por isso que é bom não ficar cantando de galo, porque você não bota ovo. Essa é que é a história. Eu quero dizer o seguinte, você vê que há a tecnologia e a esse nível desse avião, e são centenas de aviões, né? Então, numa possível confronto que ninguém deseja, né? Por isso que é preciso ter cuidado, você não querer botar o dedo no governo do vizinho, né? Não querer que ninguém bote no seu, a não ser os seus pares ou os seus adversários, que faz parte da democracia. Agora essa coisa de dizer, não sei o que e tal, é pólvora, pega um desse pela frente, vai fazer o quê? Não houve uma época da Argentina, a Argentina não quis invadir as ilhas que ela acha até que pertencem a ela, e provavelmente até pertença às Ilhas Malvinas, que hoje se chamam Falklands, que na verdade, segundo os ingleses pertencem a eles, veio aqui, a Inglaterra acabou com a festa e lamentavelmente matou milhares de jovens que nada tinham a ver com a situação dos seus líderes, né? A má situação, a má liderança. Então é esse alerta que a gente eventualmente dá, né? O que a gente pode. O que eu quero dizer é o seguinte, tomara que, independentemente de ficar preso ou não, o susto já foi dado, e acho importante que seja dado, tanto é que quando estava aquele auge daquelas manifestações em Brasília contra a democracia, logo, quando começou a haver realmente a possibilidade de punição e a prisão de alguns, acabou. A gente entendeu que, olha, o buraco é mais embaixo. Então aquela história, ninguém quer, em lugar nenhum, uma ditadura. Ninguém quer.
Ah, não, mas tem uma mãe meia dúzia que quer. É verdade, estou errado. Alguns querem, porque não sabem o que é. Ou porque na época que viviam aquele momento que nós também aqui vivemos, se deram muito bem, obrigado. Então, só querem saber do próprio umbigo. Na verdade, o regime que possibilita a diminuição da pobreza e o desenvolvimento de um país, e vem devagar, mas é o regime democrático. Enfim, cada qual no seu cada qual. Nós vamos ver agora Cartola de Noel. Cartola de Noel, você sabe aquela banda espetacular que traz para você a Lu Fogaça cantando Que Samba Bom. Oh, que samba bom. Oh, que coisa louca. Na glória eu também estou aí, o que queria. Também estou nessa boa. Eu também estou aí, o que queria. Também estou nessa boa. Oi, oi, oi. Oh, que samba bom. Oh, que coisa louca. Na glória eu também estou aí, o que queria. Também estou nessa boca. Eu também estou aí, o que queria. Também estou nessa boca. Muita bebida, mulher soprando. Tem até trouxa nesse samba se arrumando. Eu nesse samba vou me acabar. No samba desse vale a pena a gente entrar. Oi, 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 que samba bom. Oh, que coisa louca. Na glória eu também estou aí, o que queria. Também estou nessa boca. Eu também estou aí, o que queria. Também estou nessa boca. Muita bebida, mulher sobrando. Tem até trouxa nesse samba se casando. Eu nesse samba vou me acabar. Num samba desse vale a pena a gente entrar. Oi, 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 que samba bom. Oh, que coisa louca. Na glória eu também estou aí, o que queria. Também estou nessa boca. Eu também estou aí, o que queria. Também estou nessa boca. Eu também estou aqui, o que queria. Eu também estou nessa boca. 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 Que bacana, não é? Olha, o Cartola de Noel. E o pessoal todo sem fazer show, né? Essa prisão agora do Belo, por exemplo, é uma pena, realmente estava infringindo lei, né? Estava fazendo uma festa até com um palco montado dentro de um CIEP em Angra dos Reis, e até a direção do CIEP não tinha autorizado, quer dizer, então não sei quem é que abriu aquilo ali, e que a essa altura não aparecem as responsabilidades. Foi preso, foi solto, e é um trabalhador da música, né? Agora, ele até ao ser preso, mas por cantar música, não é por cantar música, é por causa da aglomeração, e parece que as pessoas não estão entendendo. É muito complicado, até todo mundo ser vacinado, todo mundo tem que ter muito cuidado, tem que lavar muito bem as mãos, tem que usar máscara, é aquela história, podendo usar óculos, enfim, é isso, infelizmente é isso que tem ocorrido no Brasil. Deve diminuir, mas por força do atraso governamental com relação a contratos com os laboratórios que fabricaram e fabricam a vacina, a coisa está chegando já na segunda ou terceira onda, porque agora apareceu aqui no Rio de Janeiro a nova cepa da Covid, né, que segundo os médicos ela contamina mais rapidamente. Não é que ela seja mais perigosa do que a outra, mas ela contamina mais rapidamente. Eu quero mandar um abraço para o Ivan da Silva,
Santos, lá de Partido Alferes. Alô, Ivan. Para o Luiz Henrique Oliveira, sempre participando do nosso programa. Para o Silvio Barbosa, ele está dizendo que neste sábado, 20, a programação, o programa Publi Rio Online apresenta o psicólogo Dr. Luiz Arbinder falando sobre luto e perdas, em bate-papo descontraído e muito esclarecedor. Pois é, tá vendo? O programa é exibido pela TV Marques, né? E se você não tiver a TV no canal NET, aqui está meio ruimzinho de ler aqui, deixa eu ver aqui, tá bom. Então você pode ver pelo site tvmaxrio.com, e aí é só isso, no horário do programa, que é de 7 às 7h30 no sábado, e também esse programa vai ao ar no domingo às 23 horas, tá bom? Um abraço para o Silvio Barbosa, abraço para todos vocês que estão aí sintonizados, aqueles que ainda vão sintonizar. Tereza Cristina Guimarães, um abraço, muito obrigado pela participação. Euciene Correia, Luiz Henrique Oliveira, não é? Também o Walter Silveira, Fernanda Faccioli, obrigado. Rita Carneiro de Mendonça, lá de São Paulo. Também Luiz Henrique Oliveira, Ana Maria Assad Alim, Ana Maria Assad Salim. Olha, a todos vocês, muito obrigado, fiquem com Deus. Namastê.